Ô, chefe, é o seguinte, ó. A comparação com o Ale Oliveira é o seguinte. Coitado do Ale. Em 2022... Aniversário do cara, dá parabéns, Parabéns, Ale. Obrigado por ter tirado o chefe daquele momento tão difícil e ter, né, preparado ele para virar esse grande apresentador que ele virou aqui. Eu sei que ele nunca te agradeceu. Ele fez isso. Ele faz isso comigo diariamente também no grupo aqui no grupo da Arsenal TV. Arsenal TV. É esse o nome do grupo. Já tá na hora de mudar? Ainda não, vamos esperar sair da zona. Mas Terá renovação. Ó, em 2022, vou contar uma história que como o Pedro Martins é um grande dirigente de futebol, né? Em 2022, o Cruzeiro tava na merda lá. Acho que 21, na verdade. 21, o Cruzeiro tava na merda. Aí tinha, sabe quem jogava no Cruzeiro nessa época, bem novinho? O Vitor Roque. Vitor Roque. Estevão também é do Cruzeiro da base, né? É, mas o Estevão já veio pro Palmeiras antes, né? Em 2021, o Vitor Roque tava começando. Jogando titular, fez alguns gols na Série B e tal. Aí o Atlético Paranaense falou assim, o Alexandre, mas quero contratar esse cara aí. Aí o Cruzeiro queria o Zé Ivaldo, que tava no Atlético Paranaense. Falou, beleza, vou vender. Pau a pau. Não. Vou falar assim, ó, eu vendo ele por 40 milhões de reais. O Cruzeiro falou pro Pedro Martins. Aí o Pedro Martins do Cruzeiro falou pro Atlético Paranaense, o Atlético, beleza, a gente paga 40 milhões de reais pelo Vitor Roque, moleque talentoso, a gente vai apostar no futuro e tal, vamos contratar. Aí o Petralha teve contato com o empresário. Quando você fala Petralha, você tá falando de quem? Do Petralha lá, do presidente. Mauro Celso Petralha, né? Mário Celso Petralha, sei lá. Ele teve acesso um contato com o empresário do Vitor Roque. Aí ele contando sobre o Vitor Roque, o empresário do Vitor Roque falou que por que você não paga 40 se a multa é 24? Pô. Aí os caras ligaram pro Cruzeiro e falaram assim, não, a gente dá o Zé Ivaldo pra vocês, mas a gente só paga 24. Aí o Pedro Martins e o Ronaldo, na época que era dono do Cruzeiro, não, pelo amor de Deus, a gente quer 40, e você vai quebrar a gente. O Alexandre Matos falou, pra que eu vou pagar 40? A multa é 24, contratou por 24. Os caras tentaram dar um golpe e não conseguiram nem dar o golpe correto em cima do cara. O Pedro Martins saiu do Cruzeiro. O Cruzeiro foi finalista da Copa Sul-Americana, o ano passado. O Pedro Martins era CEO do Vasco, dirigente do Vasco lá. O Vasco era um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro e perdeu um jogo pro Criciúma em casa por 4-0. O Boina lá, o Álvaro, alguma coisa, foi mandado embora, contratado pelo Pedro Martins. O Pedro Martins ficou revoltado e foi embora. O Vasco terminou em 9º lugar, quase foi pra Libertadores. E chegou, acho que na semi da Copa do Brasil. Semi da Copa do Brasil. Qual é a comparação com a Ale Oliveira? Assim... Não é possível que tá todo mundo errado e só o Pedro Martins certo. É a mesma coisa do Ale. Não é possível que tá todo mundo sempre errado, todas as empresas todas erradas, pô. Agora a gente vai ver... Sempre o Ale, eu tô sempre do lado do Ale. Também. E a gente vai ver agora, então, porque você tá insinuando que com a saída do Pedro Martins, o Santos virou a chave, porque é o título da live de hoje. Viramos a chave, mudamos a chavinha. A vitória do Santos e a demissão do Pedro Martins pode ser não lembro como fala isso em português, turning point pro Santos, de Lopes. Eu não sei como falar isso em inglês, então tá tudo certo. Você acha que pode ser o ponto de não sei se isso, mas algumas mudanças precisavam acontecer. Eu acho que o trabalho do Pedro Martins era horroroso no Santos, isso é fato. E até quando ele foi contratado ano passado, naquela papagaiada, aquele circo que o Marcelo Teixeira arrumou, falou, eu nunca tinha técnico. Sempre foi ele. E aí, você viu o Galo, né, dando entrevista agora em podcast essa semana. O Galo falou que foi pra Argentina, tinha acordado tudo com o treinador lá, fizeram vídeo chamado e os caralho tava tudo certo. Eu esqueci o nome que veio pro Grêmio lá, o Quinteiros. Ainda bem que não veio também. Não, mas tava tudo certo, tudo acertado. E aí vazaram a notícia. Alguém vazou lá do Santos essa notícia, o cara ficou puto, porque ele ia ter 2 finais pra jogar, e o cara se revoltou, falou, não vou mais. Esse foi o motivo que ele não veio. E o Marcelo Teixeira na cara de pau, não, nunca foi ele, o treinador. Ele falou que não era o Luiz Castro também. Nunca era. Mentiroso do caralho. E aí ele fez aquela apresentação do Pedro Martins como se estivesse apresentando o Ganso. Que agora o Neymar veio, agora tem o Ganso também. Então, sabe, parece que tá vindo um baita de um jogador, que a torcida ia amar, ia mudar o clube. Foi antes do Neymar chegar. Foi antes do Neymar, verdade, foi antes do Neymar. Foi em dezembro, essa então porra parecia aí. que era o Neymar. Aí tanto que o Hugo citou o Vasco, o Cruzeiro, o Santos, ele foi contratado em dezembro do ano passado. Ele era o 4º clube dele no ano.
É verdade. Em um ano. Não tem como o cara ser bom profissional Alguma e tá coisa tem de errado. óbvio, Eu concordo com o Hugo nisso aí. Alguma coisa tem errado nesse cara, velho. O cara tá em 4 clubes e, porra, e se olha os clubes ali, não tá funcionando demais. Eu vou até te falar que pode ser uma concepção errada dele do mundo do futebol. Pode ser. Pode ser que ele tá querendo ser o único certo, sendo que o futebol não funciona do jeito que ele acha que funciona. E nem ser certo. Pode ser. Faz é sentido. aquela ideia de que o futebol não tem nada a ver com o sentimento do torcedor, que muita gente tem. Ou que o futebol é só número e só planilha. Não é. Não é. Não é. Futebol, Infelizmente. Se não ganhar o jogo, ou felizmente, não é. Se não ganhar o jogo, a coisa isso. complica. Exato. Complica muito. A coisa complica. Então, às vezes, você realmente precisa fazer um negócio que o número é contra. Então, como... Assim, a contratação do Neymar em números, ele pode... Tô imaginando aqui, ele já estava contratado à época. Ele pode ter, na época, falar assim, a contratação do Neymar não faz sentido financeiramente. Foda-se, Pedro Martins. Não é, o financeiro não pode ser só ele que norteia o futebol. Mas tem uma coisa, tá? Eu tô dando um exemplo do Neymar, mas pode ter outros. É isso que eu tô falando, contratação do meio do ano. Trabalho Cara, dele vamos ter que tomar ruim. um prejuízo no meio do ano. Apesar de, na época, sendo justo, eu gostaria de ter... Eu queria que o Caixinha tivesse sido contratado mesmo, eu achava uma boa aposta, mas nunca da maneira que foi, com aquela multa surreal. E quem negociou tudo isso aí foi o Pedro Martins. E quem trouxe o Tassiano nesses valores foi o Pedro Martins. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Então, assim, também não faz sentido ele falar que é o cara que tá pensando no planejamento financeiro e faz essas loucuras. Foi ele que contratou todos os jogadores que estão aí. É isso, pô. Então não veio ninguém bom. Veio o Zé Ivaldo, veio o Léo Godoy, as coisas horrorosas. Veio o no Roleza, Santos. que ok, o Zé Rafael, o Neymar, mas não tem nenhum... Por exemplo, mas eu tava falando, por exemplo, você entrou no assunto do Caixinha. Hoje mesmo eu tava conversando com o meu treinador do futebol, Psicólogo. Mestre Granado, do futebol, a gente tava conversando Eu já de futebol. entrevistei ele lá no podcast. Não, ele é maravilhoso. É, sim. E assim, dá pra gente cravar que o Caixinha é um péssimo treinador de futebol? Não dá pra você Mas cravar. dá pra cravar que ele é meio longe da realidade. Mas até mas sabe porque... o que é igual o Pedro Martins. Mas até porque ele tem cara, números melhores que o Kleber, por exemplo, que são tá aí agora. circunstâncias, cara. São circunstâncias. Às vezes o cara simplesmente não encaixa, meu. Não deu Simplesmente certo, encaixa. é isso. O clima no clube era uma merda. Às vezes a diretoria não se entendia. Os jogadores não abraçaram a ideia do cara. Então, assim, Tem vários dá pra cravar fatores. que o cara... É a mesma coisa do Vojvoda. O Vojvoda, você crava que ele é um baita técnico? Eu acho que ele é um baita técnico. Se ele chegar num clube e fizer um trabalho ruim, ele é um técnico ruim. O chefe, mas... É assim, cara, tudo dentro o do mundo futebol não perfeito, é. tem O o mundo do Santos- futebol Santos não é ganhar do uma... Botafogo, Não é uma regra de 3, irmão. ganhar Não do é. Fortaleza, o Vojvoda cair e nesse intervalo o Vojvoda vira o técnico do Santos. É um mundo perfeito, hein? Deixa eu te falar uma coisa a respeito do Pedro Caixinha. Eu também, das opções disponíveis, é o que tem pra contratar. Só que eu acho que faltou no Santos, e isso era culpa do Pedro Martins, pulso no futebol. Chegar, irmão, não dá pra você perder 3 jogos seguidos no Campeonato Paulista. Tá normal, tem tempo, time é informação. Não dá. Ou bota os caras pra tentar uma classificação melhor. Repito, se o Santos ganha o jogo do Velo Clube do São Bernardo, o Santos faria a semifinal em casa contra o Palmeiras, provavelmente chegaria na final do Campeonato Paulista e toda a situação seria diferente do que a gente tá vendo hoje. Então, assim, falta um pouco disso. Mas nem machucasse. Exato, mas aí eu vou te falar uma coisa, chefe, Que importante. foi outro erro de planejamento, porque precisava dele pra Jogar classificar. pra conseguir não É o que tá ser rebaixado. O Neymar tinha que ser pra ser o que é agora. Entrar 20 minutos num jogo, É isso. 15 minutos no outro jogo.